O primeiro obstáculo que nos impede de aprender inglês é o nosso estado emocional. Se você chega na sala de aula ou entra na chamada de vídeo, já desanimado ou com preguiça de começar a estudar, você não vai aprender. Você vai ficar a aula toda bocejando e a simples ação de repetir as frases que o teacher pede vai consumir uma grande quantidade de energia. O que fazemos sem vontade sempre cansa mais. As aulas são chatas, eu sei disso. O problema é que antes da aula começar, já criamos a expectativa de que vai ser entediante. O que eu sugiro é que você entre na sala de aula com o pensamento de que hoje você vai aprender algo que não sabia. Chegue na aula preparado para ser surpreendido por algo novo. Imagine que cada dia você vai fazer uma nova descoberta. Então, antes de abrir a porta ou clicar no link da aula, se pergunte: o que será que eu vou aprender hoje? O segundo fator que nos impede é a falta de atenção. Hoje em dia, tudo em nossa volta é distração, mas na hora da aula, esteja presente. Por dois motivos. Primeiro, você entende muito mais quando está olhando para quem está falando. Quem nunca baixou o volume do rádio dentro do carro só para conseguir enxergar melhor o endereço que estava procurando? Foco. A gente foca para absorver melhor a informação. O segundo motivo é o nosso filtro auditivo. Se você não presta atenção no que está ouvindo, o seu ouvido vai filtrar os sons que você não conhece e absorver apenas os sons com os quais você é acostumado. E bom, se você está tentando aprender inglês, isso significa que a sua audição não está acostumada com os sons das palavras em inglês. Quando estiver na aula, presta atenção nas expressões e linguagem corporal do teacher. Isso vai fazer com que você compreenda qual a mensagem que ele ou ela está tentando passar mesmo antes de ouvir a primeira palavra. Outra coisa que nos impede muito é a falta de interação. Se você deixa que apenas o teacher ou seus companheiros de sala falem durante a aula, você vai ser a única pessoa que não vai aprender. Vai só receber um troféuzinho de participação. Participar é diferente de fazer parte. Faça parte nem que seja só para dizer "Sorry, I don't understand". Mentira, tem que fazer um pouquinho mais que isso. Faça perguntas tipo "What's this? What's that? How do I say paralelepípedo in English?". Fale sem medo de errar. Afinal, se você não falar, não vai se ouvir. E sem se ouvir, você não vai saber se está falando errado. Para ajudar, repita nem que seja bem baixinho tudo que o teacher fala. Assim, você vai se ouvir e os músculos do seu rosto vão estar acostumados com os movimentos que os sons fazem. Para fazer som você precisa se mover. O quarto bloqueio parece muito com o primeiro, pois se refere ao nosso emocional. Digamos que você tenha chegado alegre na aula, mas, conforme a conversação foi se desenvolvendo, você percebeu que não estava entendendo tudo que o teacher e os companheirinhos estavam falando. Isso vai te deixar tenso. A partir daí, você vai parar de prestar atenção na aula e vai se preocupar apenas com a mancha de suor debaixo das axilas. Agora você está cometendo todos os bloqueios de uma só vez. Tenha calma, relaxa. Contente-se com as coisas que você entendeu. O inglês consiste muito em compreensão. Olhe para a pessoa que está falando e veja sua expressão. Abra bem o ouvido para que o filtro auditivo não bloqueie os sons do inglês. Minutos antes de começar a aula, se alongue. Mas como é uma aula de inglês e não educação física, você vai alongar seu rosto, sua língua e seu ouvido. Então, coloque uma música em inglês e tente cantar junto. Você vai chegar na aula muito mais confiante e aquecido. A quinta barreira é a nossa memória atrofiada. Eu sei que já temos muita coisa para lembrar no nosso dia a dia, mas a memória que estou me referindo é a memória curta. Claro, se você está estudando uma regra, essa regra você precisa memorizar por longo prazo. Pelo menos até a estrutura da língua se tornar natural para você. Mas durante uma aula onde se há bastante conversação, eu preciso praticar minha memória de curto prazo. Aquela que memoriza o que a outra pessoa acabou de dizer, para que eu consiga formar frases coerentes para responder. Existe uma maneira muito boa de praticar. É o método chamado Look Up and Say, que significa olhe para cima e fale. Não é para olhar para o teto, tá? Peraí que já vai fazer sentido. Esse exercício funciona melhor em dupla, mas se não tiver alguém para fazer com você, não tem problema. O bom é que ninguém vai ficar cuspindo na sua cara tentando pronunciar o TH. Vamos lá, é um exercício de leitura.
Você vai pegar um texto ou um diálogo entre duas pessoas, caso for participar em dupla. Então, vai fazer a leitura. É aí que entra o Look Up and Say. Você vai ler lentamente uma frase, memorizá-la, olhar para cima, pois sua visão estava voltada para o texto, certo? Agora você precisa tirar o olho da folha ou tela do celular. Quando olhar para cima, para frente na verdade, você vai repetir o que tinha lido mentalmente. A outra pessoa vai ter que fazer a mesma coisa. Ou você espera o espelho te responder. É um exercício, então necessita prática. Se uma frase é muito longa para você lembrar, divida ela em duas partes. Memoriza a metade, olha para cima e fale. Volta para o texto, memoriza a outra metade, olha para cima e fale. Deu para entender? Esse exercício vai te ajudar com muitas coisas, não só a leitura, então pratique sempre que puder. E aí, quando vocês vão colocar todas essas coisas em prática? Que tal já na próxima aula ou vídeo que você for assistir? Se quiser fazer isso agora, você pode assistir a uma das aulas do meu curso gratuito aqui no canal, nessa playlist aqui. Ou pode assistir aos outros vídeos disponíveis aqui.